Bem-vindos a mais um episódio do Rasgando a Planilha, o podcast que a gente tenta encaixar uma vida numa planilha de treinos ou uma planilha de treinos numa vida. Eu sou a Fran, eu tô aqui com a Sati e com o Rodrigo Nascimento. E eu vou colar. O Rodrigo Nascimento, ele é... Rodrigo Nascimento eu não vou mais errar. Não é capitão. Eu já errei muitas vezes. Ele é quase nosso capitão Nascimento já. Ele é fisioterapeuta, pós-graduado em biomecânica, fundador e proprietário, chique, do Instituto Biomec. Isso. É isso, Biomec Isso que aí. se fala, né? Capacitações em cursos nacionais e internacionais sobre biomecânica, docente de pós-graduação em fisioterapeuta, traumato ortopédica e esportiva também, e ministrante de cursos presenciais e online sobre avaliação quantitativa, não sei o que é isso, depois ele vai nos explicar o que é. Explico. Biomecânica, lesões e performance. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Queria agradecer porque é um espaço muito legal, porque a nossa área, minha área em especial da fisioterapia, ela vem crescendo gradativamente e a gente poder atingir o maior número de pessoas possível, com certeza vai ser legal para desmistificar muita coisa e conversar sobre esse tema aqui. Então, Rodrigo Nascimento, capitão. Capitão. Quais são as lesões mais comuns na corrida? Em ordem, dor patelofemoral, dor na frente do joelho. Depois a gente tem a tendinopatia de Aquiles, que é a região do tendão, aquela parte lá de trás do tornozelo. Depois a clássica, canelite, nome bonito de síndrome do estresse tibial medial. Fascite plantar é a quarta. E o estudo que eu estou falando é por um estudo de 2010, mais ou menos, mas que a gente vê bem na clínica esse padrão, né, de sintomas. A gente tem depois a síndrome da banda iliotibial, dor na lateral do joelho, outra que a gente vê direto. Essa é aquela pata de ganso? Alguma Não, coisa assim? pata de ganso é na parte de dentro do joelho. Essa nem é uma tão comum na corrida, mas a síndrome da banda iliotibial, por ser um tendão que é muito exigido nessa mecânica, acaba fazendo o corredor sofrer. E essa também a gente vê regularmente. Depois a gente tem dores no menisco, lesões de menisco, que até eu vejo menos na clínica do que essas outras que eu comentei. Fraturas por estresse, que aí envolve quando a pessoa não cuida as cargas e principalmente negligencia sintomas, começa a gerar microlesões ósseas, que essa é a que normalmente faz a pessoa parar. A gente precisa de 2, 3 meses, aí dependendo do nível da fratura, o tipo, o local. E aí a gente finaliza com tendinopatia patelar, também uma dor na frente do joelho, mas ela é um pouquinho mais abaixo do que a dor patelofemoral. E por fim, lesões no glúteo. Do glúteo. Glúteo, que normalmente envolve a parte lateral do quadril. Que aí é mais tendão do que um nome bem conhecido como bursite. Que esse aí também, apareceu bursite no meu exame e tal. Tem sido mais recomendado a gente chamar por tendinopatia, que é uma sobrecarga dos tendões locais, porque parece não ser tanto um processo inflamatório. E o glúteo porque ele é um dos principais músculos que ajudam na corrida. Talvez por fraqueza, no caso. Fraqueza, compensações por outros grupos musculares, às vezes porque a gente vai conversar muito de quanto que a pessoa coloca de carga e quanto que ela pode tolerar a carga, que é uma das explicações plausíveis de por que a pessoa tem uma lesão no tendão. Mas listando as 10 principais, claro, tem outras ainda, mas são as que eu consigo dizer para vocês, aparecem dia sim, dia também no consultório, né? Não gabaritei. Ainda bem, né? Que bom. E eu achei que fosse a canelite a primeira. Tem estudos que já trouxeram a canelite e dor no joelho, principalmente essa síndrome da dor patelofemoral, como as principais. Mas acaba sendo aquilo, né? Depende ali de localização do estudo, onde é que foi feito, o ano que ele foi aplicado. E isso tudo a gente consegue realmente ver que são as principais mesmo. Quais as que mais aparecem? Dor no joelho, dor na canela e dor em tornozelo e pé. Acaba sendo quadril, lombar, até a própria lesão de menisco como algo mais secundário, eu diria. Mas as principais mesmo são nessas estruturas. Ou né? seja, cintura para baixo, tudo que a corrida pega. Tudo. Né? Ou seja, dor do joelho pode ser um monte de coisa. Pelo Muito. visto. Muita coisa. Né? E agora como leiga, né? A Sati vai olhar para mim e pensar, ai, que idiota, mas tudo bem. Não vou, não. Nunca. Existe mesmo lesão crônica? E se sim, essas lesões que tu mencionou que são as mais comuns, elas são normalmente lesões crônicas? Canelite é uma lesão crônica, E por talvez explicar o que é uma é, lesão né? crônica. Sim, Né? exatamente. Que aí entra um conceito também mais moderno, a gente tem alguns tipos de lesão, trazendo um pouco mais de uma forma prática. A lesão aguda seria uma lesão abaixo de 3 meses de existência, uma lesão crônica passando, né, desse tempo. O que acontece muitas vezes é que ela vai cronificando e agudizando conforme o que vocês fazem com a carga,
com a fisioterapia, com respeito ali de tempo de intervalo, de próprio sono, estresse, ansiedade, influenciam nesses fatores, né? Mas a lesão crônica, ela acaba sendo muito comum porque a pessoa normalmente que começa a ter alguma dor, e não precisa ser traumática. Eu tive ali uma entorse de tornozelo, que é uma clássica dor aguda. Ela pode ser uma dor que vai chegando gradativamente e uma hora ela se torna uma dor mais perceptível e a gente ainda classificaria dentro desses 3 meses como uma dor aguda. A pessoa normalmente para muito pouco ou não para o devido, porque é uma dor que ainda é tolerável, né? Sim. E aí vai se arrastando. Se arrastando, vai colocando carga, vai ajustando, vai adaptando. Chega aquele momento que ela pode se tornar crônica, porque não precisa também ser todo dia, tá? Eu sinto 3 meses todo dia dor. Não, uma dor que ela pode ser... É recorrente. Com recorrências que a gente consideraria uma dor que não sumiu nesse período, né? E aí, muitas dores acabam sendo na corrida associadas como uma dor crônica. Só que a gente também tem que saber diferenciar se é uma dor mais inflamatória, se é uma dor mais neural, que são termos específicos que tem também na classificação de dor, ou até se é uma dor mais, digamos que vem de interpretação errada do cérebro. Que aí também tem mais associação com dor crônica, como uma dor lombar crônica, que num exame de imagem não aparece alteração. Sim. Mas a pessoa tem dor há mais de 3 meses. Sim. O tipo de abordagem também acaba mudando um pouco, né? Mas trazendo o mundo da corrida, a dor aguda sempre vai ser uma das principais, porque a pessoa estressa a estrutura, mas normalmente ela acaba virando crônica porque nem todo mundo quer parar de correr e a gente vê, né, até pelas mudanças de estilo de vida das pessoas, que a corrida virou uma febre, mas porque, né, tem toda uma explicação. Pelo lado positivo, os benefícios, isso aí. né, acaba impedindo que a pessoa procure auxílio e queira parar. E ela quer fazer, né? E às vezes até consegue fazer esse tratamento conosco, mas ao mesmo tempo a gente troca o pneu do carro enquanto ele roda lá. Sim. Mantém os estímulos, tenta ir adaptando, às vezes tenta convencer a baixar volume, que é uma coisa muito difícil. Se tem aquela prova organizada, vocês querem nos matar sempre, né? E a gente tem que tentar negociar. Não sei de quem vocês quem, né? Nem eu, nem sei. Todo nem mundo tenho que corre tem uma rixa mínima com o fisioterapeuta, mas a gente sempre quer o bem de vocês, obviamente. Né? E já que tu falou em lesão crônica, tipo, se eu tenho uma lesão crônica no quadril, por exemplo, eu posso correr? Eu posso querer fazer uma maratona, um 70.3, uma prova que exige lá uns 21 quilômetros, uma prova que exige bastante, assim, do meu quadril, da minha estrutura? Sim, essa eu tenho propriedade não só pelos pacientes, mas por mim, que eu tenho uma lesão crônica no quadril, que é uma alteração óssea e também um pouco de desgaste, só no meu quadril esquerdo, sei lá, do tempo do futebol. E eu comecei, inclusive eu fiz esse quadro no Instagram para mostrar para as pessoas que é uma coisa viável a correr de forma mais regular. Eu tenho o objetivo agora de fazer ou 10 ou 21 em Porto Alegre. Talvez na New Balance eu faça uns 10. Mas a gente, quando começa e tem algum diagnóstico, tem que sim cuidar mais do que alguém que não tem nada. Então, claro, eu trabalho com isso, eu consigo entender e cuidar muito mais, talvez, do que alguém que não tem esse conhecimento, né? Sim. Mas, sim, tem como. E como é que eu consigo esse diagnóstico? É só com um exame de imagem? Ou eu sempre preciso ter um exame de imagem? Ou eu consigo fazer qualquer outro tipo de exame que tu me diga assim, não, é isso, né? Crave o diagnóstico ali. A gente tem 2 premissas para diagnosticar. O exame de imagem, ele acabou sendo culturalmente muito mais aceito. Tem toda uma questão de indústria, digamos assim, para isso, né? E que é, sim, importante, mas vocês vão entender que a gente não pode olhar só para ele. Ele é um dos critérios principais, que a gente chama de padrão ouro, mas a gente tem muitos exames clínicos, que são testes específicos feitos por médicos, fisioterapeutas, que vão nos ajudar a entender maior ou menor probabilidade daquele achado estar relacionado. E aí que entra o pulo do gato, porque a gente tem visto muitos estudos mais modernos, isso eu vejo também na clínica, que aquele exame de imagem que tem uma alteração X, quando eu vou testar ela com alguns testes validados específicos, não é positivo esse teste, ou não são positivos os testes, né? A gente consegue ter uma ideia, porque no fim o corpo infelizmente não é matemático. Isso eu sempre comento para as pessoas. Se fosse, eu gostaria até que, porque ia ser bem mais fácil de trabalhar, raciocinar, diagnosticar, ele é muito mais complexo, né? E aí isso faz com que a gente explique, pode ser que essa tua lesão do exame não esteja influenciando nos teus sintomas, porque os testes clínicos não são positivos. Às vezes aparece lá uma lesão no menisco lateral do joelho, que é um amortecedor que a gente tem. A dor é na região medial. Talvez seja um achado aleatório. E aí tem estudos mais modernos e até mais antigos que pegam pessoas sem dor e encontram que as pessoas também têm achados.
Quanto mais idade, mais problema no exame. Pessoas assintomáticas. Não tem sintoma nenhum. Era aí que eu queria chegar. Eu fiz alguns anos de balé. E quando eu parei de dançar, eu comecei a ter muita dor no joelho. Daí eu comecei a fazer todos os, né, exames que a gente pode fazer e apareceu lá condromalácia nos 2 joelhos. Com que idade, Freda? 17, 18, mais ou menos. E tinha ali o diagnóstico de condromalácia, não sei até hoje exatamente o que é. O meu fisioterapeuta na época disse, não, isso aí é só reforço. O meu médico queria operar. O fisioterapeuta disse, faça reforço. E nunca mais tive dor no joelho. Não conseguia nem subir, nem descer a escada. Daí fiz um outro exame, machuquei o tendão faz uns 3, 4 anos. Machucado, assim, bem, o poplíteo. Que ninguém nunca me disse como que eu fiz, mas eu machuquei no yoga. E fiz o exame de novo e apareceu um monte de coisa assim, deterioração do não sei o quê, degeneração do não sei o quê. Parecia que eu estava falecendo. A condromalácia não apareceu mais e apareceu um cisto de Baker. Nos 2 joelhos. Desde então, eu só sinto o meu cisto. Eu penso, tá doendo o meu cisto. Tu já sabe que ele tá ali. Eu sei que ele tá ali. As pessoas, elas chegam, eu acho, daí é uma pergunta, assim, as pessoas chegam no teu consultório, né, ou para avaliação, já com essa mentalidade, fiz um exame, meu exame deu muito ruim, então eu vou ter dor pro resto da vida, ou elas chegam abertas a talvez mudar o diagnóstico porque não apareceu ali no exame clínico exatamente aquilo que está no exame. Mais comum é chegar como o teu caso, né? Por isso a gente chama, inclusive, de efeito nocebo. É uma expectativa negativa gerada por, normalmente, uma fala ou uma busca do Google, etc., que faz vocês, naturalmente, terem mais hipervigilância, ficam mais ligadas na região, catastrofizam mais o sintoma, ficam com essa noia de que isso aqui vai me acompanhar o resto da vida. Então, Nunca vou ficar bom. Nunca vou ficar bom. É um dos problemas que a gente tenta, e isso é muito também com uma informação contrária, a gente chama de educação em dor, explicar outros pontos de vista para vocês, né? Tenta tirar um pouco do cérebro. Mas uma vez que recebeu essa informação, dificulta o processo. Tá? Inclusive tem um trabalho, até fiz um post semana passada sobre isso, de dor lombar, que eles viram que a pessoa que recebe um diagnóstico lá por exame de imagem e a pessoa reforça muito pontos negativos do diagnóstico, né, do laudo, faz a pessoa ter mais dor, mais tempo de tratamento e mais incapacidade, ficar mais travada, digamos assim. Por quê? Porque tem todo um fator que a gente chama de psicossocial, que é como que a gente vê as coisas, que influencia diretamente, né? Então a gente acaba tendo esse problema assim de que as pessoas chegam já muito encucadas e que poucas, mas a gente tem mudado gradativamente, chegam mais assim, eu já tenho esse diagnóstico, mas já vi que não é tudo isso e eu quero ver, pelo que tu conhece aqui, como é que a gente pode trabalhar diferente, né? Que é o que a gente propõe muito. Essas pessoas, né? Esse é o paciente ideal. É o melhor, né? O mais difícil é o que tem uma crença muito enraizada, que também envolve o processo do fisioterapeuta trabalhar essa educação em dor, né? Tentar mostrar um outro lado. E tem gente que a gente consegue fazer isso em pouco tempo, tem gente que talvez nem acredite na gente e vai pular de profissional em profissional até, às vezes, confirmar a sua crença. Aí envolve um fator realmente psicossocial que é complexo, né? Eu já tive até pacientes que eu indiquei para psicólogos, por exemplo, para me ajudar a trabalhar alguns fatores. Né? E a gente até porque o exame é quem procura acha, né? Acho que eu conversei, o Thiago Moura, que veio aqui no nosso episódio, a gente conversou muito sobre dor e lesão, lesão e dor. E se a gente fosse fazer um exame nas ginastas, por exemplo, aquelas meninas lá das Olimpíadas, o que nós não íamos encontrar de alterações, e até numa pessoa normal, mais de 30 anos, que nem pratica atividade física, já vai ter degeneração na parte da coluna, né, na parte das estruturas ósseas, e isso não compromete a função. Isso aí. Eu acho que isso é uma questão que tem que ser bem compreendida quando o paciente chega com esse laudo cheio de alteração, né? Que gera medo, né? Claro. Porque tô todo estragado. Ainda mais quem não é da área, tu lê a palavra degeneração, tu pensa, meu Deus, tá esfarelando meu rosto, isso, né? Isso. Essa é a tendência. Que foi quando eu fui fazer a maratona, eu me lesionei ali 3 semanas antes, né? Fiz uma lesão que eu não sabia o que era, eu só não conseguia caminhar. E eu fiquei 3 semanas antes da maratona sofrendo o que eu tenho, fazendo físio, analgesia, rezando, e no dia da maratona eu não sei o que aconteceu, eu corri a maratona. Foi embora. Fui lá fazer o exame na semana, estava com edema ósseo nos 2 fêmurs, no pubis e no isquio. Explica o que é um edema ósseo.
Eu vou deixar o Rodrigo explicar. É a prévia da fratura por estresse. O osso começa a estressar e não tem como não, né? Qualquer atividade de impacto, caminhar, por exemplo, estressa o osso. E que até é legal a gente conversar sobre... Uma coisa é sobrecarga, estresse, outra coisa é lesão. Que muita gente tem essa relação direta, né? De, não, causa e consequência. Se eu sobrecarregar, eu vou ter lesão. Não. Sobrecarga é um princípio, inclusive, de adaptação das estruturas a qualquer coisa. Como é que a gente ganha força? Sobrecarregando. Fazendo peso. Força, peso. Como é que a gente ganha capacidade óssea? Sobrecarregando, com impacto. Como é que a gente ganha capacidade de performar num endurance, numa resistência? Sobrecarregando. Por que vocês treinam? Às vezes quase morrem para treinar. Eu também, no caso, que estou entrando mais regularmente nesse mundo, porque a gente tem que tentar levar a estrutura para o seu quase extremo, mas não pode chegar lá, para que o cérebro entenda, opa, num próximo estímulo desse, eu preciso saber o que fazer. E por isso também que não adianta treinar uma vez na semana. Isso para qualquer coisa, né? Sim. E não adianta sempre treinar. E também não adianta sempre. Aí é achar aquele equilíbrio, né, entre a gente, a capacidade e demanda, que de uma forma leiga é demanda, né? Quanto que a gente coloca de carga é um telhado, capacidade são as 4 paredes. Ou mais, às vezes a gente precisa fazer 6 paredes menores assim, que faz com que a pessoa tolere o quanto de telhado a estrutura vai sustentar. Que é um pouquinho do que a gente estava comentando com o Lucas Preto, eu acho, que é aumentar volume, aumentar a intensidade e de acordo com o que a pessoa, né, consegue receber, né? Sem gerar uma fratura, uma lesão ali na hora, né? Mas eu acho que é difícil a gente, às vezes, achar esse meio termo, esse equilíbrio. Muito né? difícil. Esse, na verdade, é o grande mistério, né? E ele é bem individual, né? Sim. Cada um tem o seu, então exatamente. Tem que sempre dosar. A gente tem fatores de risco científicos, são por estudos bem feitos para a gente entender, ó, isso aqui é um fator de risco para desenvolver aquilo. Isso aqui é um fator de risco para desenvolver aquela dor no joelho. Isso aqui é um fator para desenvolver uma lesão na corrida. Uma que eles já viram é lesão 12 meses antes, a gente pode ter mais chance, a tendência é essa, de mais lesão na corrida do que alguém que não teve lesão 12 meses antes. Eu acho que eu li esse artigo. Aí é um fator que a gente também já entende, ó, isso aqui tem que ser cuidado. O que é o problema, que eu falo sempre, já falei aqui, mas no meu consultório todo dia, é que o corpo não é matemático como muitos gostariam. Ia ser bem mais fácil falar assim, não, se aparecer isso aqui na avaliação, isso aqui no teu exame, e a tua rotina for essa, vai dar esse problema. Matemático não... Esse ponto ele não vai saber. Uma vez que a gente ganhou dele, pelo menos, a gente ganhou dele. A gente só vai dizer, tu tem mais ou menos chance de algum evento ocorrer, né? Isso vale para qualquer coisa. Mas daí já é estatística, daí já vai para a parte da matemática. Isso aí. Que não dá para fugir, mas não é tão linear como... Sei lá, ia ser bem mais fácil se fosse, mas enfim, a gente tem que saber a realidade mesmo da estrutura, né? E esses fatores de risco entram também, tipo, sei lá, recuperação, alimentação, sono, descanso. Perfeito. Isso tudo é também fator de risco para... Sim, que aí são essas paredes, né? Então lembrem sempre, o telhado vai ser a carga. Sim. Quanto volume de treino eu faço na semana dessa atividade, quanto de treino de força eu faço, porque acaba também sendo esse estresse mecânico, que a gente gostaria que só fosse para o bem, mas às vezes é o overtrain, né? A pessoa vai além da sua capacidade, o telhado fica muito estruturado, grande, e a parede menor. E a parede é isso, é sono, é a biomecânica, é a questão ali de alimentação, é nível de estresse, ansiedade, é estilo de vida, tabagismo, álcool. Aí a gente... Todo o perfil ali da pessoa. Consegue entender, ó, tu tem mais chance desse telhado desabar, tu tem menos chance desse telhado desabar. O problema é que não tem isso tão palpável, né? Até alguns estudos estão tentando trazer algumas relações, mas a gente está muito distante e está engatinhando muito do que a gente vai poder falar daqui a uns 50 anos, por exemplo. E a gente até comentou com o Roger. O Roger é um menino que a gente trouxe também. Ele fez a Boston, né? A Major de Boston. E ele corre bastante. Corre bem. E ele trouxe um dado dele, da vida particular dele, que me assustou um pouco. Que ele corre 6 vezes por semana. Daí uma pergunta de leiga também, assim, né? O mesmo estímulo 6 vezes por semana não é muita coisa para os joelhos? Pode ser, assim como se ele tiver muita parede, e aí pode, sim, ser um fator genético, individual, de outras capacidades até de recuperação que ele tenha. Talvez não seja. E aí, no fim, quando a gente vai olhar a parte mais científica, que deveria ser o ideal para todo profissional da saúde, é tudo uma questão de probabilidade, né? A gente, infelizmente, não vai ter uma regra que para todos vão servir. Tanto é que a gente vai ver lá na estatística do estudo, isso aqui realmente funcionou para aquela população, mas alguns outros não. Mas, na média, esse aqui ganhou.
A gente chega na conclusão de que aquilo funciona, mas não dá para generalizar, né? Não necessariamente, então, Ou seja, é ruim correr 6 vezes por semana. E depende também, os quenianos lá, eles correm 8 de 7 e depois eles vão descansar, né? Toleram absurdamente. Nós aqui, no nossa correr cidadezinha, 5... a gente vai trabalhar, vai comer errado, vai comer uma pizza, vai dormir tarde, vai atender um paciente, vai dar aula. Então, esses fatores, eu acho que a gente não contabiliza. E que deveria, né? E até num trabalho que eu já li sobre vezes na semana e aumento de chance de lesão na corrida, se corre 1 ou 7 vezes, tem mais chance de correr entre esse processo de 2 a 6 por semana. Então, talvez também explique, se ele corre mais uma na semana, o telhado dele já fica muito mais firme, pesado, e as condições dele não toleram. É uma possibilidade. Mas, normalmente, a pessoa que tolera muito, ela é uma pessoa que tem muita capacidade. Sim. Seja inerente dela. Seja físico, seja genético, seja de outras condições, outros cuidados de estilo de vida. E isso eu vejo, às vezes, até na clínica, quando eu vou fazer a quantificação, assim, de como é que está a força aqui, a mobilidade ali, a biomecânica aqui. As pessoas que treinam demais e não tem muita lesão, tem uma dor que outra, ou não tem um histórico importante, estão muito acima das médias. Isso eu já vi várias vezes. É um dado mais empírico, meu, mas que faz sentido, né? Sim, da tua população de atendimento. Isso assim. E, Rodrigo, assim, eu sempre quis ir na clínica, eu acabei indo na clínica por outros motivos, mas eu queria fazer uma avaliação biomecânica, porque eu fiz uma canelite, daí eu fiz a canelite de novo, e daí eu fui em várias pessoas, vários profissionais ótimos, e acabei não fazendo a avaliação. Porque eu tratei e já queria voltar, já queria voltar. Aquela coisa, né? Fiquei boa, já quero voltar a treinar. E eu pensei, nossa, eu tenho um pé torto, a minha perna é diferente, o meu pé esquerdo maior que o direito, o meu quadril não funciona, um monte de coisa, assim, da lombar é ruim, então um monte de defeito de fábrica, que eu penso, tá, e aí? Eu vou lá, vou fazer uma avaliação e vou descobrir uns dados quantitativos. E aí, o que vai acontecer? Eu vou continuar tortinha? O que eu posso fazer para... Sim. Como é que se faz essa avaliação? A gente começa sempre com a parte da anamnese, que é uma conversa, né? Inclusive, eu antes já mando informações para saber da pessoa, já estudar um pouco mais do caso. A partir disso, a gente desenvolve uma série de testes para avaliar a mobilidade, alongamento, flexibilidade, que vocês tendem a conhecer mais por um termo clássico, né? E a parte boa de botar em números é que a gente consegue ter mais assertividade e dizer, ó, isso aqui está muito fora do esperado. Uma perna comparada à outra, um braço comparado a outro, estão muito assimétricos. Isso começa a nos ajudar a montar esse quebra-cabeça. Mas aparecem alterações de mobilidade, flexibilidade, que eu vou dizer, não necessariamente é um problema. Vale o mesmo para a força, testar a capacidade dos grupos musculares, e vale o mesmo para a biomecânica, que é avaliar a mecânica da corrida. E aí, pegando de novo a parte mais científica, né, a gente tem um último trabalho que pegou fatores de risco biomecânicos, e, em resumo, não tem nenhuma evidência forte ainda, que seriam pelo menos 3 estudos de boa qualidade. São evidências mais moderadas, que aí envolve estudos que ainda precisam, né, melhorar, mas que já nos indicam alguma coisa, e para alguns itens. Um deles é o quanto que o pé vira para dentro, a duração desse movimento e a associação com a canelite, síndrome do estresse tibial medial. Então, chegou alguém lá com essa canelite e tem, de forma assim, unilateral, é só na direita, tem o pé desse lado que desaba mais, e aí eu uso um sensor para isso, pode ser interessante eu mexer. Mas, se eu encontrar lá, e aí eu estou avaliando a parede da pessoa, as paredes, né? Tem restrição de mobilidade do tornozelo e tem uma fraqueza no principal protetor do tornozelo, que é a panturrilha, justamente no lado que tem dor. Antes de investir e inculcar a pessoa e gerar efeito nocebo em relação à pisada, porque talvez já tenha comprado um tênis de R$900. Quer dizer, já gastou no tênis. Já tem uma outra coisa assim de prioridade, né, de trabalho, a gente pode dizer, não, tem um trabalho aqui para fazer antes. E isso já aconteceram várias vezes, de que a pessoa melhora esses itens que são mais práticos, porque havia exercício, um pouco de consulta que a gente tem que fazer, e aí eu reavalio, a pessoa está sem dor e segue com a virada do pé. Eu dei mais parede para ela. Sim. Isso que me interessa. Então, trocar o pé ela não vai, né? Exatamente. Comprar o tênis ela pode. 5, 10 anos atrás, o raciocínio era muito esse, está torto e tem a dor, tem que trabalhar. Aí os trabalhos foram nos mostrando que, peraí, tem outro lado para a gente ver, né? E eu pergunto também lá para eles como é que tá sono, alimentação. Daí um pouco isso também tá com muito déficit, eu já educo quanto a importância. Tem gente que, eu já tive essa experiência comigo mesmo, né? Melhora um pouco do estilo de vida, resolve dor.
Então, coisa. envolve isso, né? Na avaliação eu quantifico para tentar usar um pouco mais de assertividade, números na história, que ajuda muito também até às vezes a tranquilizar a pessoa, porque ela chega com a preocupação, né? Isso. Meu Deus, o diagnóstico é esse, não tenho mais o que fazer. Eu falo, não, às vezes quanto mais problema, melhor para mim lá. Porque eu digo, isso aqui eu mexo. Agora na tua cartilagem, só vai. Isso faz parte da vida, né? O entorno da vida da pessoa, acho que se não é trabalhado, eu acho que isso é o mais legal ali da clínica, né? Que tu tem um atendimento bem multi, não é fatorial, mas disciplinar, multidisciplinar, isso. E sempre, por exemplo, eu não tenho dor hoje, graças a Deus. Nunca tive uma lesão crônica, nunca tive que fazer um tratamento assim. O tratamento que eu fiz foi para uma fascite plantar, que também é herança do balé, mas... Tu nunca tem, né? Clássica. Não, nunca tenho dor. A Fran nunca se lesiona. Mas eu tenho interesse em fazer uma avaliação biomecânica. Se eu chegar lá e fizer a avaliação biomecânica, ela vai servir para quê? Porque eu vou descobrir que o meu joelho cai quando eu corro, porque eu sinto que ele cai. Vou descobrir que eu tenho a panturrilha esquerda mais fraca que a panturrilha direita, porque eu sinto na corrida. O meu glúteo esquerdo é mais forte que o meu glúteo direito, porque eu sinto na bike. Daí eu vou lá fazer um tratamento para melhorar uma coisa que não me incomoda, que seria mais um preventivo, ou eu só saio de lá sabendo todas as minhas... Sim. Diferenças irregularidades. Também pergunta do milhão, que a gente cientificamente não tem essa resposta ainda muito pronta, né? E eu uso muito a história de vida da pessoa, as dores atuais e antigas, para tentar guiar o quanto que tem que mexer naquilo, ou usar o famoso time que tá ganhando não se mexe, que aparece também lá. É bem mais incomum a pessoa chegar preventivamente lá. Porque normalmente é aquilo, eu vou precisar desse serviço mais especializado quando minha principal atividade eu não consegui fazer por alguma dor ou lesão, né? E aí tem que usar os testes para raciocinar, e sempre vai depender muito do profissional, né? O quanto que a gente precisa e tem que mexer aquilo, ou enquanto que deixa ali e vamos, a partir daqui, ter um banco de dados teu, que funciona bastante pra gente, porque é um check-up, né? Sim. Se eu tenho lá um banco de dados, previamente ela tem uma lesão, e aí depois, tive tal lesão, voltei lá, eu consigo fazer um comparativo franco com ela mesma. E não com a média científica ou com a média que eu consigo ver lá. É mais fácil de chegar daí, né? Isso aí, uma possível conclusão, né? Um pouco, fraqueza na panturrilha esquerda. Começou a ter uma dor no tendão de Aquiles esquerdo depois de 3 meses de ir na avaliação. Reavaliei e vejo que a fraqueza reduziu, ela está pior ainda. Sim. Uma possibilidade, uma hipótese que a gente levanta é ali que está o segredo, né? Eu já tive experiências em setores profissionais de futebol, quando eu era estagiário, de atletas que tinham 40% de assimetria de força. Gente, é bastante. E que tentaram fazer um ajuste nisso e a pessoa teve dor, o atleta teve dor. Então essa é a resposta, que não é uma coisa tão clara quanto tem assimetria, tem fraqueza, tem biomecânica alterada, mexe. Depende muito de cada caso. A maior parte dos que forem mais preventivamente, a gente pode dar uma elaborada ali no treino de força, de mobilidade, mas vai mais talvez não mexer muito do que mexer. Porque pode ser que a pessoa já esteja adaptada àquela situação dela ali. Isso aí. Mas o ideal seria que... Eu acho que a gente não tem muito essa cultura aqui, né, do preventivo. Sim. Com o fisioterapeuta. Né? Vai quando tá lesionado. E se tu fala assim, eu vejo lá no meu trabalho, eu falo, tenho hora com o físio. Daí todo mundo, tu tá com dor, tu tá machucado. Tá doente? Tá traumatizada? Só quero, né, alinhar meus chakras, me deixa. Isso aí. O ideal seria que a gente fizesse uma prevenção. Então, assim, uma constante não sei como é que se fala, não uma avaliação preventiva, mas uma sequência. Uma sequência de exercícios preventivos, acho que é isso. Seria mundo ideal, né? Mas aí é aquilo que a gente tem que considerar o mundo real e também cuidar o quanto que isso não vai tornar a pessoa muito preocupada, assim como um exame de imagem, com algumas informações que daqui a um pouco não vai fazer muita diferença. Então, acredito que sim, é um investimento que é válido, né? Não à toa eu trabalho com isso. Mas entre, eu preciso ou quero investir, não tenho dor nenhuma, quero investir num grupo de corrida ou numa avaliação. Vai num grupo de corrida. Porque tu não tem histórico importante, não tem uma lesão que esteja te incomodando, a corrida vai te dar muito mais benefício do que fazer um tipo de avaliação, considerando essa situação financeira, né? Sim. Tem possibilidade de investir nos dois, ótimo negócio, porque a gente já cria o banco de dados da pessoa, já entende ali algumas assimetrias e entende em conjunto, né, se vale intervir naquilo ou não.
e vai acompanhando ao longo do tempo. Então, no fim, é muito considerar o mundo real também, né? Mas o mundo ideal seria esse. E a avaliação biomecânica, só para fechar esse assunto, assim, ela é sempre só para corrida? Não. Ah, tá. Aí a corrida é o mais comum, porque isso eu já trabalho, vou fazer 8 anos de clínica agora em agosto. Eu trabalho desde o início com esse público e eu peguei o pré-hype até, dá para se dizer, né? Hoje, últimos 2 anos, assim, eu vejo que tá boom, né? absurdo, né? Sim. E há uns 4 anos atrás eu saí um pouco só desse mundo. Por quê? Porque vinha muita gente com dores associadas a outras coisas, né? Crossfit, tênis, futebol. E como o corpo humano é um só, as articulações funcionam de forma semelhante. Claro, vai ser diferente para eu trocar de direção e para eu correr de uma forma mais linear. Mas os músculos estão lá de forma semelhante, iguais, né? As articulações também. É só adaptar a avaliação para o esporte que a pessoa quer desenvolver, sabe? Sim, entendi. E tu chega, assim, Rodrigo, a mudar o gesto da corrida? Ou seja, a pessoa, eu corro estranho. Tem bastante gente que fala, né? Quando a gente vai ver as fotos lá do Foco Radical, tu vê umas que tu olha, tua perna tá torta, o quadril totalmente caído, e do outro lado a foto tá linda. Então tem essa assimetria. E muita gente fala, eu corro com o braço assim. Isso que a gente conversou, acho que uma vez com o Thiago, isso precisa ser mudado? Isso é a causa sempre da lesão? Eu posso correr meio torta e ter um bom desempenho? Sim. E aquilo ali é o meu melhor? Ou posso mudar? Precisa mudar sempre? Ou tem o jeito certo de correr, né? Porque tem às vezes gestos eu olho para o site e eu penso, meu Deus, eu corro muito errado. Não, eu corro toda torta, nem vem. E dá certo. Relato clássico. Mostram as fotos, os vídeos, e acaba sendo uma coisa muito de padrão motor que normalmente acontece lá na infância, né? Esse desenvolvimento de forma de movimento, e que vai ter, assim como a digital, a individualidade. E aí a gente também já sabe qual que é o problema, por exemplo, dos braços. E eu já vi, a minha corrida, eu tenho esse movimento do meu braço direito. E eu já arrumei, mas eu me sinto desconfortável. Sim. E aí eu fico fazendo assim. Deixa. Qual o problema do braço? Eles já estudaram isso. Amarrar braço ou ele balançar esse lado junto com a perna direita para frente. Esse junto com a perna esquerda. Eu gasto muita energia porque não tem ninguém contrabalanceando o tronco. Tá. Então o problema é o braço, que isso nunca eu vi na vida, porque não é econômico. O cérebro, se tem alguém inteligente, é o cérebro. Ele vai economizar energia ao máximo que ele pode. É correr um braço e a perna do mesmo lado para frente. Isso eu teria que mexer. A maior parte das vezes é um movimento que faz assim, o outro faz menos aqui. Aí para um atleta de elite, que vai precisar de milissegundos de diferença, pode ser que sim, resistência do ar e tal vai fazer diferença. Para a maior parte que vai lá na clínica e que vai ser o nosso público, né? Somos nós mais assim amadores, por mais que tenha atleta, tende a ser algo que tu não precisa se preocupar. Agora, de acordo com uma lesão específica, né? Que nem o meu caso, eu tenho uma lesão crônica no quadril esquerdo. Eu fiz também já essa análise lá no Instagram, há uns 4 meses atrás fiz a minha análise, isso na rua mesmo, tá? Pedi pro meu amigo filmar, e o meu quadril, quando eu pisava com a esquerda, desalinhava muito, que a gente chama de drop da pelve. E que não é tão claro quanto que isso é um problema para várias lesões, tá? Mecanicamente, isso gera, assim, um estresse maior no meu quadril. Faz sentido, pro meu caso, intervir. Organizei uma série de exercícios, 3 meses depois eu refilmei, e a minha mecânica do quadril está muito mais estabilizada. Que legal. E eu sentia incômodo na corrida lá no início, fazendo mais regular, que torna às vezes a pessoa com medo, né? Quanto a, tô correndo, tenho dor. Não, é um processo de adaptação, isso aí faz parte. E que hoje eu não sinto. Sim. Pode ser que tenha a ver com esse alinhamento? Pode, mas também com o princípio de sobrecarga, né? O corpo foi exposto àquilo, eu fui dando pequenas doses para ele, e uma hora ele entendeu, tá, não vou reclamar mais com esse cara. Sim, se acostumou, né? Se acostumou. adaptou, né? Se adaptou. E às vezes, agora eu tô com uma dor nova, tendão de Aquiles direito. Clássico, eu tô com uma dor nova. E assim vai. Aí uma explicação possível é que eu fui jogar futebol, 5 minutos de futebol que eu nem deveria ter ido, na praia, e tive alguma trauma assim, batida no meu pé esquerdo, ficou um pouco mais dolorido. Devo ter compensado. Sobrou para a perna direita, tendão de Aquiles incomodou. Olha, e aí vai se adaptando, mas o quanto que eu tenho que intervir em uma coisa de pisada? Provavelmente não, né? Agora no quadril já valeu a pena. Resumo, a maior parte das coisas talvez a gente não precise mexer. Sim. Não tem jeito certo e errado de correr. Tá. E que a gente, a partir da avaliação, consegue ver, né, de acordo com a dor atual e com o histórico, se mecanicamente e até cientificamente aquilo pode fazer sentido. Um outro detalhe só para encerrar essa parte. Quadril que desalinha é uma das evidências desse último trabalho sobre canelite. Então, não é só o pé, né? Sim. E isso aparece bastante lá. Esses casos eu digo, ó, vale a pena a gente tentar
mexer nisso aqui. Sim. O problema está mais alto, então Tá não mais é alto. só o pé. E já tive gente que tinha a relação biomecânica, lesiva, e aí a gente fez todo o trabalho, reavaliou em 3 meses, seguiu aquele desalinhamento, só que outras variáveis melhoraram, então eu dei parede para a pessoa de outra Sim. forma, resolveu o problema. Vida normal. Bom Então, saber. Não esse vou é o- precisar começar a correr dando soquinho para trás, que nem a Sati, para correr rápido. Eu corro errado, que é um horror, nem gosto de ver. E Eu só acho que vai. ninguém gosta de se olhar correr. É. Sempre fica meio... É rápido. E tem a comparação também com quem a gente vê correndo, né? Sim. Então, normalmente mais velocidade torna as fotos e os vídeos mais bonitos. Menos velocidade, a gente tem menos aquela fase aérea e tal, e que isso modifica um pouco ali da biomecânica, o quadril afasta menos e tal. Pode influenciar na foto. Mas não tem, de novo, é preocupar menos do que inculcar mais quanto a um padrão perfeito de corrida. Sabe? E se tem alguém que sabe economizar energia e se virar bem, é o sistema. Então, ele vai achar as formas ali para ser mais confiável possível para a pessoa. Sim, deixa fluir. Que, Isso aí. né? Tem uma dor, uma lesão, que a coisa não passa, está virando crônica. Vale certamente talvez mexer, né? Mas eu diria até por experiência de várias avaliações que é algo menos provável do que, sempre tem que fazer isso. Que legal. E, Rodrigo, assim, para fechar, eu vejo que eu aprendo muito com os meus pacientes, né? Bastante no consultório, aprendi todo esse tempo. Sempre aprendo coisas novas para tratar novos pacientes, né? Porque o paciente conta tudo. A gente só precisa perguntar, fazer as perguntas certas. E aprendi muito com as minhas lesões, assim, o que o meu corpo precisava, o que eu tinha que fazer, o quanto que eu tinha que parar e quanto tempo e quando. E assim, o que tu consegue tirar da tua experiência pessoal, assim, para ajudar as pessoas e do que tu já passou, que é a questão do teu quadril, né, para melhorar, assim, essas nossas patologias, os nossos problemas, assim. E o que tem de novo, né, na fisioterapia, lá na clínica, que a gente pode usar em coadjuvante, assim, com o tratamento clínico? Da experiência, é uma coisa que até na corrida agora, nesse mundo mais frequente, porque eu já tinha episódios de corrida, mas nada com planilha, de forma organizada para uma prova, né? Com certeza me ajudou mais ainda a entender o que as pessoas passam e o quanto que deixar de fazer algumas coisas pode também influenciar, né? As dores que eu já tive no quadril, na coluna, que tem uma associação anatômica de travar, que a gente conversou hoje mais cedo, elas normalmente estão associadas a muito trabalho, pouca atividade física, porque o trabalho acaba consumindo, e aí eu já durmo menos, e esses são fatores de risco para desenvolvimento, por exemplo, de uma dor que te trava, ou por uma questão até de contratura, etc. Então, eu senti isso na pele, ajuda muito a passar isso para a pessoa, né? E trazer quanto à realidade, isso aqui eu não estou falando da boca para fora, eu também já senti. E a questão de lesão do quadril, e isso é uma frase que eu sempre gosto de usar, ela me ajuda também as pessoas a verem que dá para a gente fragilizar menos e confiar mais no corpo humano. Porque essa máquina é poderosa. Só precisa dar umas paredes para ela. Dar as armas certas, sempre com bons profissionais, bom estilo de vida, etc. Faz com que a pessoa veja que mesmo com alguma lesão, é possível a gente fazer inúmeras coisas. Já peguei gente com um grau 4 de uma lesão específica, principalmente de joelho, que o diagnóstico inicial esquece corrida, não pode mais impacto. Isso não é errado, mas também depende muito de cada caso, porque a pessoa vai olhar muito só a cartilagem, ela pode chegar numa conclusão, mas tem que olhar o todo. Claro. Né? E que a pessoa, com um bom trabalho, conseguiu fazer, inclusive, maratona. E sem piora de sintomas. Que isso é legal a gente ter esse follow-up, esse acompanhamento. Sim. Depois, como é que ficou, né? Porque às vezes, não, eu fiz lá uma sessão e fiquei bem. Eu brinco às vezes com meus pacientes, não me interessa, ficou bem 24 horas. Sim. Quero saber, claro, é bom, né, ficar mais confortável, mas eu quero saber, lá 3 dias depois, uma semana depois, voltou tudo. O quanto que a gente atingiu, né, os gatilhos ali, enfim. E aí, olhando esse fator mais também de lesões que a gente sente, ajuda, inclusive, a estudar cada vez mais e entender essas novas premissas, porque tem mudado muito. Nos últimos 5, 10 anos, o conceito, principalmente da físio, sobre lesão, achados de exame de imagem, desempenho, performance, ele mudou drasticamente. E se a gente fica naquele conceito mais antigo, a gente reforça aquele efeito nocebo, a pessoa fica mais preocupada, acaba um pouco não colhendo os frutos, né, de uma atividade física, de uma vida mais
ativa de forma geral, porque ficou, isso aqui lá na frente eu vou ter algum problema. Né? Então, esse lado, né, de quanto que as lesões minhas e também dos pacientes me ajudam para eles, vejo que é muito por uma questão de experiência e, naturalmente, eu buscar mais conhecimento. Né? E a outra pergunta era mesmo da clínica, né? Isso, o que a gente tem, assim, de... Novidades, inovações. De inovações para melhoria. Sim. Tem equipamentos que cada vez mais estão com acesso mais fácil, inclusive, porque hoje, antigamente, né, era muito em laboratórios que tinham investimento externo, né, e até universidades, que conseguem comprar equipamentos. Tem alguns que custam $200 mil, por exemplo. E hoje está chegando cada vez mais equipamentos como sensores inerciais que a gente consegue analisar a biomecânica de uma forma muito mais prática. É um dos que eu uso no pé, por exemplo, da pessoa para ver pisada, se pisa mais com o calcanhar, com o meio do pé, com a ponta do pé, impacto entre as pernas, uma que tem mais impacto que a outra, e nos ajuda nesse raciocínio. Né? E, claro, tem todo esse fator olhando, né, para a avaliação, e que a gente ainda está engatinhando em vários conhecimentos, e tem todo o outro lado que é a fisioterapia. Porque lá o processo começa pela avaliação, depois normalmente complementa com a físio. Né? Desde a questão de exercícios, isso não tende a ter muita coisa de novidade. O que se sabe hoje é que, por exemplo, a gente não precisa chegar até a falha do músculo para ganhar força. A gente não precisa necessariamente fazer para um corredor que está em alto volume 3, 4 vezes na semana de força. Dá para adaptar. Sim. E isso são conhecimentos científicos, né? Mas assim, equipamento novo para força e tal, é algo que, na minha visão, não deve mudar muito. E olhando para a questão assim, de recovery, trabalho de liberação, de equipamentos, também tem coisas aparecendo. A gente tem um equipamento lá chamado terapia por onda de choque, que é associado a exercícios para algumas dores de tendão e é bem indicado. Isso é uma forma de evolução, né, de tratamento. Mas, na minha visão, olhando, né, tudo que eu já estudei e o que eu vejo para frente, não vai mudar muito, talvez, as nossas condutas. Claro, vai ter um acréscimo aqui, um acréscimo ali, mas é a gente mais entender como interligar esses fatores, né, e como montar aquela parede para o telhado suportar mais. O ideal é todo mundo suportar o telhado que queira, né? Sim. Eu quero fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Mas é uma coisa muito mais rara, né? Eu acho que não vai chegar. Assim, né? Nem eu. Não vai chegar a esse nível porque tem uma capacidade X do corpo. Né? E a questão é a gente achar qual que é o peso ideal do telhado e tentar fazer com que as pessoas queiram botar telhado também. Porque tem gente que não quer por medo. Não vou botar nenhum telhado porque vai cair minha parede. Não, tampouco tu deixou de fazer. Vou me machucar, não vou conseguir. Minha lesão vai piorar. Todo mundo vai piorar a lesão. Isso é uma coisa natural, assim como a gente tem rugas no corpo, na pele, internamente vai acontecer. Mas acredito que seja uma forma boa assim, de resumir, né, essas possibilidades. Perfeito. Muito bom. Sugiro conhecerem a clínica. Sim. Lá, fui já super quero, bem né? atendida. Cheguei lá com dor, saí sem dor. Aí, foi ótimo. Perfeito, que bom. Estamos trabalhando também para isso, né? Perfeito. Muito legal, muito obrigada. Eu até comentei com a Sati esses dias em off que cada episódio eu aprendo uma palavra nova. Vou começar a fazer o dicionário. Qual tu aprendeu hoje? Avaliação biomecânica. Porque na passada foi sarcopenia. Não, sempre tem termos, né? Eu tô virando quase médica já. Na minha cabeça eu só falta mas eu aprendo as delas. Hoje eu aprendi uma que era cropar. Eu não sabia o que era. Nem ideia. Também não conheço. Recortar uma imagem. Aí, ó. É que ela é muito moderna. Sim. A gente queria te trazer, na verdade, te dar um mimo, presentinho, Obrigado, agradecimento. Os nossos parceiros da Divina Terra do Praia de Belas. Show de bola. A gente tem cupom de 12% de desconto para todas as lojas físicas, lá fisicamente, na Divina Terra do Praia de Belas, ou pelo WhatsApp deles. RP12 é o nome do cupom. Show de bola. Obrigada, então, Rodrigo. Espero que possamos ter mais conversas. Acho que a gente aprendeu bastante. O pessoal vai gostar bastante. Se as pessoas quiserem te achar, onde que elas te acham? Onde é que acham a clínica? Instagram, meio mais fácil, Instituto Biomec, @Instituto Biomec. Lá tem link para o WhatsApp. Consegue conversar com a gente diretamente no direct, né? E fiquem totalmente à vontade para nos questionar, perguntar. Isso é um acesso bem aberto que a gente tem lá. E queria deixar só a última frase, que é: fragilize menos e confie mais no corpo humano. Isso é fundamental para a gente. Não vai ser a tua última frase. Biomec, como é que se escreve Mac? BIOMECH. Imaginem a última frase como última frase. Isso. Finaliza ela. Muito obrigada. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem, mandem, né, para todo mundo. Visitem a clínica do Rodrigo. Chamem ele de capitão, não tem problema. Isso aí.
muito bom. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.